o que eu estudei uma vez é que há aquele preconceito, né? O pessoal da antiga, eles têm preconceito em relação a preservativo. E aumentou muito os casos de HIV na terceira idade devido a isso, devido ao preconceito que eles têm em usar preservativo, o público de mais idade. Exatamente. O que acontece? Essas pessoas que hoje em dia, né, são as pessoas da terceira idade, lembre-se que são aquelas pessoas, o HIV em si, ele começou no início dos anos 80, certo? Que descobriu-se o HIV, a doença que foi detectada primariamente, né, no público homossexual masculino. E essas pessoas que eram jovens naquela época que não estavam acostumados a utilizar principalmente os preservativos, são os nossos idosos de hoje. Então, eles não têm, muitos deles não têm esse preconceito, né, da utilização do preservativo. E outra coisa, gente, pense da seguinte forma: as pessoas elas sempre acham que nunca vai acontecer aquilo com ela, somente com os outros. Ou seja, ela acaba não se prevenindo. Bom, falando agora um pouco sobre o HIV. Bom, o HIV, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida causado pelo vírus da imunodeficiência humana. Lembre-se que existem pessoas, né, que têm a doença, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a famosa AIDS. E existem aqueles indivíduos que eles são apenas portadores do vírus, porém fazem tratamento, que às vezes até mesmo a sua carga viral ela é indetectável. O HIV, embora, né, se vocês forem ler a história relacionada à doença em si, vocês vão ver que foi uma doença que surgiu nos anos 80, é uma doença que era muito ligada ao público homossexual masculino, tanto que inicialmente ela tinha a sigla de GRID, que era Gay Related Infection Disease, tá? Era relacionado a esse indivíduo, a esses indivíduos, acabava que essas pessoas tinham uma deterioração do seu estado geral muito rápido. Então, naquela época, como não se sabia exatamente o mecanismo de ação da doença, exatamente como ela era transmitida e afins, essas pessoas acabavam, né, sendo muito segregadas, né, com relação aos demais, até mesmo às demais patologias. O que acontecia? Havia-se não sei se vocês sabem, essa doença, ela foi, se eu não me engano, descoberta em 1979, foi ligado à infecção em macacos, foi descoberta em macacos lá na África. Por ser uma doença que não exatamente porque ela seja sexualmente transmissível, mas sim porque é uma doença que ela tem uma transmissão através da corrente sanguínea, né, através do sangue. Ela acabou que, por também ser corrente sanguínea, ela é transmitida por secreções, como, por exemplo, a secreção vaginal, secreção, no caso, pela ejaculação, ou seja, ela é sexualmente transmissível também. Ela também é transmitida através da transmissão vertical, que seria da mãe para o feto, né, para o bebê. E ela também pode ser transmitida através da transfusão de sangue, que atualmente é incomum que isso ocorra. Também pode ser transmitida através do compartilhamento. E uma outra situação que também surgiu foi a transmissão através do compartilhamento de agulhas no pessoal que tem drogatização, tá? Embora nos anos 80 fosse relacionada ao
público homossexual masculino, ela pode acometer quem? Qualquer indivíduo, sem exceção, tá? Principalmente aqueles indivíduos que apresentam comportamentos de risco. Que comportamentos de risco são esses? Indivíduos que não utilizam o preservativo, indivíduos que têm uma vida sexual promíscua, indivíduos que fazem trocas, né, de o compartilhamento de agulhas, principalmente na drogatização. Algumas situações aonde você pode ainda eventualmente ter a contaminação. Os indivíduos que fazem, por exemplo, diálise, mas não somente HIV, mas como também hepatites B e C. O grande problema do HIV é o quê? O HIV, por ele ser uma doença que ele acaba acometendo a imunidade, mais especificamente as células CD4 e CD8, que são os natural killers, né, no nosso organismo, o que acontece? Essa doença nos expõe a infecções oportunistas, como, por exemplo, a tuberculose, que nós falamos, se eu não me engano, na segunda aula, tá? A tuberculose, algumas doenças que são mais específicas das pessoas que são imunodeprimidas, algumas pneumonias, como por exemplo as pneumonias por pneumocisto carine, que é mais incomum, as doenças fúngicas e ainda algumas doenças malignas. Antigamente era muito comum os indivíduos com HIV eles terem um tipo de câncer de pele que era o sarcoma de Kaposi, que era um sarcoma que ele é muito ligado à diminuição, né, da imunidade. Então, uma das estigmas, digamos assim, né, era essas manchas pretas que surgiam na pele dos indivíduos. E ainda as lesões neurológicas relacionadas, principalmente cognitivas, com relação ao HIV. Além disso, das infecções oportunistas, nós temos, né, a tuberculose, a neurotuberculose e outras doenças, né, que são mais incomuns na população em geral, mas que os indivíduos com HIV eles acabam sendo mais suscetíveis. Bom, o panorama mundial aí do HIV. Querendo ou não, o HIV ele ainda é uma doença pandêmica, porque ele tem uma distribuição mundial, né? A distribuição do HIV ela é heterogênea, né, no mundo. Atualmente ainda existem cerca de 33 milhões de indivíduos acometidos e nós temos uma incidência de 2 milhões de pessoas infectadas por ano, tá? Então, é muita gente ainda com HIV. Como eu falei para vocês, a diferença é que hoje em dia nós temos medicações que fazem o controle desta doença, né? Que são os antirretrovirais, que depois nós vamos falar ao final da aula. Os antirretrovirais, eles fazem com que o HIV, ele seja combatido através... Por quê? Porque para ele enfraquecer o sistema imunológico, ele tem que entrar nessas células que são a CD4 e CD8 e inibir uma enzima específica. Então, as pessoas elas conseguem se manter, digamos assim, assintomáticas por muito tempo, tá? Mas depois eu vou falar para vocês que existem várias denominações aí para doença e vários graus, tá? Bom, ainda falando sobre o panorama mundial da doença, nós podemos ainda comentar o seguinte: o HIV ele continua sendo uma doença, um problema de saúde pública mundial. Como eu falei, ele ainda acomete cerca de 33 milhões de indivíduos e ele tem um custo muito caro, tá? Cerca de 30 milhões de dólares por ano em alguns países. Por exemplo, aqui no Brasil. Lembre-se que aqui no Brasil a gente reclama muito do SUS, né? Só que o Sistema Único de Saúde, ele fornece gratuitamente
para os indivíduos que são acometidos pelo HIV, os antirretrovirais, que, por sinal, são medicações que são extremamente caras, tá? Vocês, obviamente, não vão lembrar, porque vocês são jovens, e provavelmente foi por volta do ano em que vocês nasceram. Não sei se vocês já ouviram falar que em 1998 houve a quebra, né, das patentes aqui no Brasil, foi quando surgiram os medicamentos genéricos. Os medicamentos genéricos, eles surgiram principalmente em virtude, não sei se vocês conheciam isso, em virtude das medicações para o HIV. Por quê? O nosso país, ele deixou, né, de comprar as medicações dos laboratórios que eram laboratórios estrangeiros e começou a fabricar aqui no Brasil essas medicações com um nome comercial, com um nome que a gente fala que é genérico, para fornecer para a população acometida. E isso foi no ano de 1998. Hoje em dia, nós temos vários, por exemplo, centros que fazem a distribuição dessas medicações, né? Principalmente nos hospitais de escola, como, por exemplo, aqui na Unifesp, lá na USP, na Santa Casa. Nós temos também os CRTs que fazem a distribuição, porém lá o público é um pouquinho diferenciado, tá? E eles fazem como é que se diz? A distribuição gratuita dessas medicações. E com isso, as pessoas passaram a ter o quê? Uma qualidade de vida muito maior. Bom, atualmente, ainda nós temos, assim, além de alguns países terem o custo de até 30 milhões de dólares por ano, alguns países ainda recebem, né, ajuda financeira, principalmente da OMS, com um investimento aí, digamos, da OMS de 187 bilhões de dólares. O HIV, na atualidade, ele tem o grande e maior problema dele são nos países que são o quê? Países que são mais pobres, como, por exemplo, países da África. Lá, o HIV o número de infectados é muito maior que nos outros países do mundo. Mas e lá, além disso, além de que as pessoas não têm acesso à medicação antirretroviral, então você acaba tendo um número de mortes muito maior de pessoas sintomáticas nesses países. Bom, atualmente os investimentos no combate à AIDS chegam a cerca de 22 milhões de dólares por ano, principalmente, né, quando a gente fala aí da OMS, que acaba fazendo essa ajuda mundial. E qual que é a estratégia que é desenvolvida para isso? A estratégia global desenvolvida até o momento, ela faz o quê? Uma das coisas que é importante é o que? É o diagnóstico, né, da doença em si. Então, ela visa diagnosticar os indivíduos que possuem, né, que foram infectados pelo HIV, tentar tratar a maioria deles, né? Como eu disse para vocês, existem países onde os indivíduos eles não têm acesso a essas medicações de modo gratuito, como por exemplo aqui no Brasil, tá? E acabam sim morrendo devido às complicações relacionadas à doença. Outra estratégia, além de tratar a maioria, é zerar a transmissão vertical, ou seja, zerar a transmissão que é feita através da mãe para o feto, tá? Também reduzir, se possível, zerar a transmissão sexual, como eu disse para vocês, até mesmo pelo preconceito de alguns públicos na utilização do preservativo, às vezes se torna muito difícil, e tentar eliminar o HIV até 2030, o que eu acho meio que impossível, principalmente agora que nós estamos em meio a uma pandemia, tá? De uma outra doença. Bom, nesse caminho já há muitos obstáculos, como por exemplo o acesso aos indivíduos à medicação. Já foi aí constatada principalmente a redução da taxa de transmissão vertical, e também a diminuição da incidência em algumas áreas do globo, tá?
a maioria de vocês fez a disciplina de saúde da mulher comigo. Lembra que ao início do pré-natal nós realizamos o exame de HIV e ao final, e até mesmo na sala de parto, nós fazemos também o teste rápido de HIV, exatamente para tentar zerar essa transmissão vertical do HIV. Por quê? Porque nós temos, inclusive, medicações que são infundidas durante o trabalho de parto para diminuir essa exposição viral do HIV. Atualmente, nós temos tem uma medicação combinada de 3 medicações. Eu não lembro como é que é o nome exatamente comercial, acho que é Tavera, se não me engano. São 3 medicações combinadas que as mulheres com HIV fazem uso. Bom, devido a problemas relacionados ao preconceito, a não divulgação adequada, talvez, da utilização do HIV, o que acabou acontecendo? Houve um aumento progressivo em algumas regiões do mundo. E aí, essas estratégias, elas esbarram também nas questões culturais, principalmente com relação à utilização do preservativo, sociais e políticas loco-regionais. Por quê? Não são todos os países que oferecem, por exemplo, essa medicação gratuitamente. No Brasil, entre 2010 e 2015, só para vocês terem uma ideia, houve um número de infecções entre adultos, o número de novas infecções subiu de 43 mil para 44 mil. Vocês podem pensar, professora, mas é pouco, um aumento só de 2,3%. Mas para uma doença que você tem como evitá-la, uma doença que existe ampla divulgação, né? É bastante, tá? E aí, falando um pouco aí das estatísticas globais sobre o HIV, isso daí eu encontrei na página do www.aids.sp.br, se eu não me engano. Fala-se que 24,5 milhões de pessoas têm acesso, né, aos antirretrovirais. 37,9 milhões de pessoas em todo o mundo estão vivendo com HIV, isso até o final de 2018, a estatística. 1,7 milhões de novas infecções por HIV houveram, né? Veja, é muita gente com HIV. A diferença de hoje com os anos 80 e 90 é que, como nós temos as terapias antirretrovirais, as pessoas não têm mais aquela característica de emagrecimento, de doença consumptiva que elas tinham, por exemplo, nos anos 80. Hoje em dia, nós não sabemos quem é que tem HIV, quem está ao nosso lado, ela tem a doença, tá? Bom, pasmem, 770 mil pessoas ainda morrem de doenças relacionadas ao HIV, ou seja, morre de tuberculose, de neurotuberculose, de pneumocisto carine, de alguns tipos de doenças diarreicas que são ligadas ao HIV. E 74,9 milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da epidemia. Ou seja, é gente pra caramba. Imagine que essa epidemia ela começou por volta de 40 anos atrás, né? 1980, mais ou menos, que foi divulgado, se não me engano, os primeiros casos de HIV, que foi lá na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, tá? Para quem tem curiosidade para ver filmes com relação que mencionam sobre o HIV, existem dois filmes que são bem interessantes, que eu não sei se vocês já viram. Chama-se Clube de Compra Dallas, tá? Que é uma história que foi baseada em fatos reais, que fala de um indivíduo que era do Texas, que chamava-se Ron Root,
que não era homossexual, ele era um indivíduo que era heterossexual, adquiriu HIV devido a hábitos não saudáveis, né, de sexo, digamos assim, e ele fala muito a respeito do AZT, tá? E ele mostra-se nesse filme, por exemplo, que quando as pessoas elas recebiam o diagnóstico de HIV, é como se elas recebessem, por exemplo, uma sentença de morte. Depois eu vou falar um pouco para vocês a respeito do HIV. E tem um outro filme também que chama-se Normal Heart, que também fala, esse já fala da epidemia do HIV desde o início dos anos 80, tá? Então são dois filmes que são interessantes que falam sobre o HIV. Como eu disse para vocês, ainda existem muitas pessoas que morrem com doenças, né, que são relacionadas ao HIV. Bom, em 2018 havia por volta de 37,9 milhões de pessoas vivendo com HIV, sendo que 79% dessas pessoas que estavam vivendo com HIV conheciam seu estado sorológico para HIV positivo. Ou seja, nem todas as pessoas que têm HIV, elas conheciam que possuíam, né, o vírus HIV. E cerca de 8,1 milhões de pessoas, isso são estatísticas mundiais, nem sabiam que tinham HIV. Ou seja, se faz ainda muito necessário a proteção, tá? Como forma de prevenção. E aí, tem muitas pessoas que têm acesso à terapia antirretroviral? Por volta de 24,5 milhões de pessoas tinham acesso à terapia antirretroviral e em 2018, cerca de 23,3 milhões de pessoas viviam com HIV e tinham acesso à terapia antirretroviral, mais do que 7,7 milhões em 2010. Então, ao longo dos anos, aumentou-se esse acesso à terapia antirretroviral. Bom, em 2018, ainda 62% de pessoas, então, elas estavam vivendo com HIV e tinham acesso ao tratamento, sendo que 62% dos adultos com 15 ou mais anos vivendo com HIV tinham acesso a esse tratamento, assim como 54% das crianças de 0 a 14 anos. Lembre-se que quando uma criança ela acaba sendo exposta ao vírus HIV durante o seu nascimento e a gestação, essa criança ela pode soroconverter. Depois vocês vão falar isso para mim no trabalho, tá? Elas podem soroconverter. Essa soroconversão... Espera só um minuto. Essa soroconversão ela pode ocorrer em até os 2 anos de idade, tá? Alguns soroconvertem, outros não. O grande problema é que, muitas vezes, as famílias elas não sabem dessa condição de HIV positivo dessas mulheres. E, às vezes, o que ocorre? Essas mulheres, inclusive, elas têm vergonha de dar a medicação antirretroviral para esses bebês, tá? Então, ainda nós temos uma exposição e um número de crianças infectadas, embora não tão grande quanto em outras décadas, mas nós temos ainda. 68% das mulheres com 15 ou mais anos tinham acesso também ao tratamento. E, como sempre, os homens, né? Sempre com menos acesso. Por quê? Porque normalmente os homens eles acabam procurando tratamento médico muito depois das mulheres.
E além disso, principalmente quando as mulheres elas engravidam, lembre-se que nós, ao início do pré-natal, nós também fazemos o quê? Nós fazemos os exames de HIV, portanto, elas acabam também sendo diagnosticadas mais rapidamente, né, e mais precocemente que os homens. 82% das mulheres grávidas vivendo com HIV tinham acesso a essa terapia antirretroviral para prevenir a transmissão para os bebês em 2018. Ou seja, a abrangência é muito grande. Mas, porém, lembre-se que o acesso sempre ele é maior aos grandes centros urbanos, tá? Ou seja, os indivíduos que principalmente estão mais nos interiores dos países, eles acabam tendo menos acesso também. Tá? Opa. Bom, com relação às novas infecções por HIV, as novas infecções elas foram reduzidas desde do pico em 1997 por volta de 40%. Porém, em 2018, a estatística falou para nós que cerca de 1,7 milhão de novas infecções surgiram por HIV, em comparação a 1997, que foi de 2,9, tá? Ou seja, ainda nós temos uma estatística muito grande, principalmente hoje que nós temos mais acesso aos modos de prevenção. E desde 2010, as novas infecções diminuíram 16%. Mas, se vocês forem pensar, hoje em dia, com relação à prevenção, à disponibilidade de preservativos que existe, até mesmo em metrô, em estação de trem, não justifica tanto, por exemplo. Todos os locais do mundo, o preservativo, ele é um modo de prevenção que ele é o quê? Ele é um modo de prevenção que ele é de baixo custo e ele é de alta facilidade de aquisição, tá? Bom, já com relação às crianças, né? Desde 2010, novas infecções por HIV entre crianças diminuíram em 41%. Já, ou seja, as crianças que eram expostas a esse vírus HIV diminuiu consideravelmente, praticamente pela metade, tá? Ou seja, diminuiu de 280 mil para 160 mil. Diminuiu praticamente para metade. Bom, acreditem se quiserem, ainda existem muitas mortes relacionadas à AIDS, tá? E aí, veja, eu mudei a nomenclatura. Não estou falando mais HIV, agora eu estou falando AIDS. Por quê? Os indivíduos que morrem em decorrência do HIV são indivíduos que, sim, aí eles têm a doença, que é a síndrome da deficiência imunológica adquirida, tá? Ou seja, as mortes relacionadas à AIDS foram reduzidas em 55% desde 2004, em virtude do quê? Do maior acesso aos antirretrovirais. E em 2018, cerca de 770 mil pessoas ainda morreram com doenças relacionadas à AIDS em todo o mundo, em comparação com 1,7 milhões em 2004, ou seja, diminuiu bastante, mas é necessário que se diminua ainda mais. A mortalidade relacionada à AIDS diminuiu 33% desde 2010. E aí, o HIV relacionado às mulheres. Fala-se que toda semana cerca de 6 mil jovens entre 15 e 24 anos são infectadas pelo HIV. Não sei se vocês lembram o que eu falei para vocês nas aulas de saúde da mulher e saúde da criança, que, por exemplo, as infecções sexualmente transmissíveis, elas aumentaram muito em virtude da não utilização do HIV, do preservativo. Ou seja, o HIV, ele também aumentou também relacionada a essas doenças sexualmente transmissíveis. Os locais onde as mulheres acabam estando mais suscetíveis a essa transmissão é onde? Principalmente nos países da África, principalmente na África subsaariana.
Ou seja, 4 em cada 5 mulheres, em cada 5 novas infecções entre adolescentes de 15 a 19 anos, acometem meninas. Porque lá eles não têm esse acesso aos preservativos como nós temos em outros países, como por exemplo das Américas, da Europa, tá? Ou seja, essas mulheres jovens entre 15 e 24 anos têm 2 vezes mais chances de viver com HIV do que os homens. E mais de 1/3, ou seja, 35% das mulheres em todo o mundo sofreram violência física ou sexual em algum momento das suas vidas. Lembre-se que aquelas mulheres, né, que elas viveram uma situação de violência sexual, elas, inclusive, elas recebem, né, um coquetel que a gente, durante 30 dias, de antirretrovirais, devido ao risco de transmissão, tá? Ou seja, em algumas regiões, as mulheres que sofreram violência física ou sexual por parceiro íntimo têm 1,5 maior probabilidade de contrair o HIV do que as mulheres que não sofreram esse tipo de violência. Principalmente, aqui, o site que eu retirei. É o site que como se diz, é o nosso site que é a referência para esse tipo de estatística. Então, essas mulheres, elas têm uma probabilidade maior de contrair, né, o HIV. Por exemplo, aqui no município de São Paulo, nós temos o Hospital Pérola Barton, que é um hospital que ele é um hospital que é referência para as mulheres que sofrem algum tipo de violência, principalmente a violência sexual. Lá são realizados vários exames, né? Como, por exemplo, de HIV, de hepatites, e é oferecido a essa mulher o antirretroviral como profilaxia, que é feito durante 1 mês. Bom, aí falando um pouco aí do risco de infecção por HIV. O risco de infecção por HIV, ele é 22 vezes maior entre os homens que fazem sexo com homens, 22 vezes maior em pessoas que usam as drogas injetáveis pelo compartilhamento, né, das seringas e agulhas, 21 vezes maior para trabalhadores do sexo, 12 vezes maior para pessoas transexuais, e as populações-chave e seus parceiros representam 54% das novas infecções por HIV em todo o mundo. Ressalto e frise-se que não são somente nessas pessoas que nós temos esse risco, mas essas pessoas representam um risco maior. Como eu falei para vocês, existe o quê? Existe também um risco muito grande das pessoas que têm HIV de adquirirem algumas doenças. E uma das doenças que essas pessoas elas são mais suscetíveis é como, por exemplo, a tuberculose. A tuberculose, ela é uma patologia que ela acaba sendo uma patologia o quê? Acaba sendo uma patologia oportunista, tá? E ela ainda continua sendo a principal causa de mortes, de mortes em pessoas com HIV. Lembrando que não somente a tuberculose pulmonar, mas também a neurotuberculose e a tuberculose miliar nesse público, tá? Então, ela ainda continua a ser a principal causa de mortes entre pessoas que vivem com HIV, sendo responsável por 1 a cada 3 mortes relacionadas ao HIV. Então, a tuberculose é ainda uma doença importante neste público, tá? Em 2017, cerca de 10 milhões de pessoas desenvolveram a doença tuberculose, sendo que 9% estavam vivendo com HIV. E, além disso, as pessoas com HIV sem sintomas de tuberculose precisam de terapia preventiva de tuberculose, o que diminui o risco de desenvolver o TB
e reduzir as taxas de mortalidade em cerca de 40%. Ou seja, é extremamente importante a vigilância, principalmente nos indivíduos que têm o quê? HIV e relacionado à tuberculose. Ou seja, estima-se que 49% das pessoas que vivem com HIV e tuberculose desconhece essa co-infecção, ou seja, muitas pessoas elas têm HIV, têm tuberculose e elas desconhecem essa condição. E elas acabam não recebendo os cuidados adequados e quando ela vem a ter a sintomatologia, muitas vezes é tarde demais. Bom, aqui é o que eu falei para vocês. Existem aquelas pessoas que elas são portadoras do vírus HIV. No entanto, essas pessoas portadoras do vírus HIV, elas não têm a doença ativa, tá? Então, nós temos uma classificação para isso. No caso, a infecção do HIV, ela é classificada de acordo com as manifestações clínicas e a contagem de linfócitos CD4 e CD8. Ou seja, quanto às manifestações clínicas, nós podemos classificar os indivíduos na categoria A, ou seja, são aqueles indivíduos que são os portadores, tá, do vírus. Só um minuto, gente, que eu acho que tem gente ainda querendo entrar na sala. Pior é que eu não consigo entrar. Nós temos... Todo mundo tá vendo o meu slide? Todos estão vendo o meu slide? Eu estou. Ah, então tá ótimo. Tá na classificação. Classificação. Isso. Perfeito. Bom, como eu havia falado para vocês, a categoria A são aqueles indivíduos que eles são o quê? São os indivíduos que são portadores do vírus HIV, mas eles não têm nenhuma sintomatologia clínica. Ou seja, são aqueles indivíduos que eles fazem um controle, né? De tempos em tempos da sua carga viral, fazem uso dos antirretrovirais, porém não tem nenhum tipo de sintomatologia. São aqueles indivíduos que não têm nenhum tipo de sintoma. E também aí se encaixam aquelas pessoas que muitas vezes nunca sabem que possuem o vírus HIV. Já a categoria B, são aqueles indivíduos que têm sorologia positiva, mas são sintomáticos, tá? Ou seja, eles têm algumas doenças, né, oportunistas, uma ou duas doenças, mas eles ainda não estão classificados na categoria C, mas que apresentam infecções oportunistas e neoplasias. Os indivíduos na categoria C são os indivíduos que têm a síndrome da imunodeficiência adquirida. São aqueles pacientes que são soropositivos, são sintomáticos, eles apresentam as infecções oportunistas e neoplasias. E aí que a gente fala que é a AIDS, tá? O indivíduo que ele tem a doença ativa com doenças oportunistas, tá? E características, tá? De síndrome consumptiva mesmo. Ah, professora, ainda existe até hoje? Claro. Por exemplo, os indivíduos na classificação A, ele tem o quê? A infecção assintomática, ele até tem uma linfadenopatia generalizada persistente, ou seja, ele tem os linfonodos infartados em algumas regiões, principalmente na região inguinal, na região axilar, quando eles estão na categoria 1.3, eles até pode já ter uma infecção, por exemplo, como por exemplo primária, como por exemplo a mononucleose, tá?
Lembrando que a sorologia para o HIV às vezes é negativa, tornando-se positiva, geralmente de 2 a 3 semanas após o início do quadro clínico. Então, muitas vezes o indivíduo até tem uma carga viral indetectável quando ele está antes da categoria 1A 1.3, tá? E depois ele se torna positivo. Já na categoria B, são aqueles indivíduos que eu falei para vocês que eles têm uma sorologia positiva, eles já têm alguns sintomas, tá? Algumas doenças, porém são doenças mais leves, como por exemplo, a candidíase vulvovaginal persistente, orofaríngea, febre e diarreia, que às vezes dura um pouco mais de um mês. São aqueles indivíduos que às vezes eles também desenvolvem, por exemplo, a púrpura trombocitopênica. Lembra que eu falei para vocês na aula de saúde da mulher que mulheres que tinham algumas doenças, algumas infecções sexualmente transmissíveis, elas eram mais suscetíveis ao HIV, como por exemplo a sífilis, a gonorreia e, se eu não me engano, a clamídia, porque elas poderiam inclusive desenvolver a doença inflamatória pélvica. A doença inflamatória pélvica ela também pode ser uma doença relacionada à categoria B. E os indivíduos que sim, aí eles são indivíduos que são soropositivos, sintomáticos e eles apresentam várias doenças oportunistas ou neoplasias. E aí, nesse caso específico, nós vamos ter aí as doenças, como por exemplo a tuberculose pulmonar ou extrapulmonar. A extrapulmonar seria a neurotuberculose, a tuberculose miliar, a tuberculose renal. Várias doenças fúngicas que são próprias de indivíduos que têm imunodepressão, não somente os indivíduos com HIV. As pneumonias, principalmente pneumonia por pneumocisto carini. Algumas doenças, como por exemplo a toxoplasmose cerebral. Geralmente a toxoplasmose ela é uma doença que muitas vezes ela é assintomática, mas nos indivíduos que são HIV positivo, ela acaba se tornando sintomática pela diminuição da imunidade. Também o sarcoma de Kaposi, que é muito difícil na atualidade, mas ainda existe. O linfoma de Burkitt, que ele é relacionado principalmente ao vírus que provoca a mononucleose. A encefalopatia pelo HIV, eu errei aí o escrito HIV, e a síndrome consumptiva pelo HIV. Para quem não sabe o que é síndrome consumptiva pelo HIV, é aquelas figuras, né, aquelas fotos daqueles indivíduos, principalmente dos anos 80, que se encontravam principalmente muito emagrecidos, com um emagrecimento da região. Ele estava tão comprometido que, principalmente na região malar, você tinha esses indivíduos eles tinham uma perda significativa de massa muscular, por exemplo, tá? E que esses indivíduos acabavam perdendo muito peso e acabavam tendo um aspecto até físico muito feio, muito comprometedor, tá? Cadavérico, né? Exatamente. Não queria falar isso, mas é isso aí. Cadavérico mesmo. Eu cuidei de uma amiga, assim. É muito triste quando chega nesse estágio. Muito triste mesmo. Verdade. E lembre-se que, principalmente nos anos 80, início dos anos 80, 90, as pessoas tinham muito preconceito com relação às pessoas com HIV. Por quê? Porque nós não sabíamos exatamente como que funcionava a doença, né? E ainda inclusive se isolava, né? Porque essa menina trabalhava comigo, isolaram ela numa sala e assim as pessoas tinham medo, como se fosse uma coisa contagiosa. Exatamente. Né? É o estigma como outras doenças tinham no passado, como por exemplo a hanseníase, a tuberculose, eram doenças que eram estigmatizadas, né? Pela sociedade. E nós temos também uma segunda classificação, e essa classificação se refere à contagem de CD4 nos indivíduos, onde você tem os indivíduos com uma contagem absoluta acima de 500
CD4 por milímetro vai estar no grupo 1, no grupo 2, abaixo, né, entre 200 e 499, e no grupo 3, abaixo de 200. Ou seja, conforme vai diminuindo essa contagem de CD4 e CD8, classifica-se esse indivíduo também, porque vai ser um indivíduo que vai ser mais suscetível ainda às doenças oportunistas. Bom, falando um pouco das características do vírus e do modo de transmissão. É conhecido, né, por toda a comunidade médica que o HIV ele é um vírus especial, ele é um retrovírus. Isso quer dizer o quê? Que ele só consegue viver se ele estiver infectando uma célula, que no caso especificamente são os linfócitos CD4 e CD8. Bom, o HIV ele apresenta algumas características. Uma das características é o quê? Que o patrimônio genético do HIV ele é o quê? Ele é em forma de RNA, uma membrana lipídica circulando. Lembre-se que os vírus eles são organismos que eles são mais simples, ou seja, eles não dependem de DNA, e sim de RNA. Por isso que é mais difícil o quê? O seu combate. Além disso, ele tem uma enzima, lembra que eu falei para vocês lá no início da aula, que ela é denominada transcriptase reversa. Essa transcriptase reversa é o quê? É uma enzima que ela tem uma função específica que é transformar o código do RNA viral para DNA, facilitando a integração dentro do material genético da célula hospedeira. Então, ele transforma esse RNA viral em DNA dentro da célula CD4 e CD8. Ou seja, uma vez inserido, ele consegue o quê? Condicionar a célula a produzir mais RNA para ele. Ou seja, ele infecta a célula, utiliza a transcriptase reversa e ele se reproduz e consegue aumentar a sua contagem. Bom, como eu disse para vocês, o modo de transmissão ele é através da via sexual, lembrando que a relação anal ela traz maior risco, né? A via sanguínea, principalmente relacionada ao uso de drogas injetáveis. Antigamente, nós falávamos muito a respeito das transfusões sanguíneas. Por quê? Porque os nossos bancos de sangue, eles não haviam, né? Não havia tantos exames que garantissem essa qualidade do sangue como há atualmente. Vocês não vão lembrar, só provavelmente eu e a Sônias, de um cara que ficou muito conhecido na mídia, que foi o Betinho. Ele era um sociólogo que ele defendia questões sociais relacionadas principalmente à fome, e tinha um irmão dele que era um Enfio, que era ele era um cartunista. Ambos, eles eram hemofílicos. E eles, na década de 80, eles adquiriram HIV devido à transfusão de sangue, tá? E também nós temos a via de transmissão vertical, que é principalmente quando? No período de gestação, no momento do parto e pelo aleitamento materno. Lembra no semestre passado? Até foi uma pergunta de prova. Quais são as não recomendações, digamos assim, absolutas para o aleitamento materno? Uma delas é o quê? As mães que tinham HIV. As mães que têm HIV, elas não podem, em hipótese nenhuma, amamentar os seus bebês. Por quê? Lembra que o HIV ele é transmitido através do quê? De secreções de via sanguínea. O leite materno ele é nada mais, nada menos do que o plasma, o sangue filtrado, plasma praticamente, tá? Então, o que ocorre? Se a mulher ela amamenta, né, se ela não tem o conhecimento que ela possui o HIV e ela amamenta esse bebê, ela transmite para ele. Bom, quais são os sinais e sintomas de HIV? Os sinais e sintomas, eles vão ser relacionados principalmente ao tempo de infecção pelo HIV e o aparecimento dos sinais e sintomas na fase aguda da doença.
Normalmente eles começam a aparecer de 5 a 30 dias. Lembre-se que ainda de 5 a 30 dias o indivíduo pode se tornar o quê? Assintomático. Existe aí um período de latência clínica, que é após a infecção aguda, até o desenvolvimento de manifestações clínicas associadas à imunodeficiência, que normalmente é de 6 a 7 anos. Ou seja, existem ainda muitas pessoas que vivem com HIV sem saber que são portadores. Como todo vírus, o HIV ele precisa de uma célula hospedeira, ele precisa infectar uma célula para sobreviver e reproduzir. E principalmente o HIV. Por quê? Porque ele é um retrovírus. Ou seja, instalada a infecção pelo HIV, a manifestação final da doença pode depender da presença de um ou mais fatores adicionais. E ainda, a presença desses cofatores pode explicar por que alguns indivíduos contaminados pelo HIV desenvolvem a doença e outros não. Ou seja, quanto mais hábitos não saudáveis esses indivíduos eles possuem, maior vai ser a probabilidade desse indivíduo se tornar um indivíduo sintomático. Bom, eu vou falar rapidamente sobre aqui os malefícios pelo HIV. O HIV, como eu disse para vocês, ele é uma célula que ele tem um tropismo por células, no caso, pelos linfócitos. O HIV ele tem uma predileção pelas células auxiliadoras, que são as T-helpers, que a gente fala. E por isso, eles infectam algumas delas. E aí, a presença do HIV nessas células podem provocar uma resposta imune contra essas células auxiliadoras, né, auxiliares, não infectadas, causando posteriormente a destruição delas. No entanto, o HIV, ele adora o quê? Um linfócito T, que aí é que a reprodução viral aumenta. E aí os vírus recém-produzidos são liberados por germinação para fora da célula hospedeira e infectam novas células. Tá? O linfócito B também, na verdade, toda a célula do o HIV, ele adora uma... Até perdi o rumo aqui da história. Peraí. O HIV, ele adora um linfócito, tá? De um modo geral. Uma vez que as células auxiliares elas foram esgotadas, ou seja, foram todas infectadas, os linfócitos B, eles são insuficientes para proporcionarem ajudas às células auxiliares e assim produzem anticorpos específicos. As células T, né, que são as células que são lá fabricadas pelo timo, a atividade das células T de produzirem linfocina também é prejudicada, resultando em uma diminuição da capacidade imune em destruir células neoplásicas e células infectadas por vírus. Por isso que o indivíduo que tem HIV, acaba acontecendo o quê? Ele acaba tendo uma imunossupressão violenta, porque ele não consegue mais combater nenhum tipo de infecção. E por isso que ele se torna suscetível às doenças secundárias. E também os macrófagos, que são outras células que são da linha de frente. Ou seja, alguns macrófagos que também têm receptores especiais semelhantes àqueles encontrados nas células auxiliares podem ser diretamente infectados pelo HIV. Ou seja, os indivíduos que têm HIV, eles ficam extremamente fragilizados no seu sistema imunológico. Por quê? Porque o HIV ele tem predileção principalmente pelos linfócitos. Lembre-se que toda doença viral ela vai ter o quê? Normalmente, quando você tem uma doença viral, geralmente os linfócitos eles ficam aumentados. No caso do HIV, eles ficam destruídos. E ainda, para
para compreender um pouco essas disfunções imunológicas que ocorrem na AIDS, é preciso conhecer os mecanismos imunitários. Lembrando que nós temos mecanismos não específicos, que são empregados para atacar todos os potenciais patógenos. Essa imunidade ela é referida como imunidade inata, que é equipada para prevenir a invasão patogênica para conter a invasão que ocorreria. E ela está disponível a todos. E o organismo emprega para proteger contra as infecções. E ainda nós temos a imunidade adquirida. E a imunidade adquirida ela pode ser adquirida por 2 processos diferentes que estão estritamente relacionados, que é a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral ela é mediada pelos anticorpos, que são os anticorpos dos agentes ativos, né, da imunidade adquirida. Ou seja, a imunidade humoral ela é adquirida pelos anticorpos que nós temos contato com as doenças, e essas doenças nós acabamos tendo uma memória imunológica. Essa memória imunológica ela produz os anticorpos e as imunoglobulinas que nós vamos ter para o restante da vida. Por exemplo, fala-se muito, não sei se vocês ouviram falar, que as pessoas que tiveram Covid, muitas delas estavam sendo convidadas a doar plasma, né? Fazer plasmaférese, para que pudessem ser colhidos os anticorpos e as imunoglobulinas dessas pessoas. Por quê? As pessoas que tiveram contato ou desenvolveram a doença Covid, o que elas tinham? Elas desenvolvem a imunidade contra essa doença também, tá? E os anticorpos e as imunoglobulinas, elas são divididas conforme a sua função, que é a IgM, IgG, IgA, IgD e IgE, tá? Cada uma delas vai ser determinada por um momento diferente da doença. Os indivíduos que tiveram a doença, os indivíduos que receberam vacinas e assim por diante. E a imunidade celular. A imunidade celular, ela envolve o quê? Os antígenos mediados pelos linfócitos T e B. Ainda diferenciam-se das células produtoras de linfocina, das células citotóxicas e das reguladoras, que produzem células auxiliares conhecidas como linfócito T4, e as supressoras, que são as denominadas CD4 e CD8, que é exatamente aí que o HIV compromete as células CD4 e CD8. Bom, como que o indivíduo sabe que ele tem HIV? Através de alguns diagnósticos, entre eles, quando você tem um indivíduo que tem HIV positivo, normalmente nós fazemos o quê? Nós acabamos por fazer outros exames comprobatórios. É feito o ELISA e a imunofluorescência, também a aglutinação pelo Western blot e também a reação de polimerase em cadeia. Então, quando você tem um exame positivo, você acaba fazendo os demais para se confirmar esse diagnóstico. Bom, aí entra o nosso papel, que aí, no trabalho de vocês não vão colocar o que eu coloquei na aula, obviamente. Vocês vão pesquisar em artigos científicos, né? Artigos científicos que vocês poderão encontrar no Cielo, tá? Medline, Medscape, PubMed e outros mecanismos de buscas que sejam o quê? Que sejam fidedignos, não no blog da Lalinha, não no blog da Letícia, tá? Não é para achar blog e não é para colocar lá MD Saúde e Wikipédia, pelo amor de Deus, tá? Lembre-se, vocês são enfermeiros, vocês têm que ter informações que são o quê? Fidedignas e que sejam de fontes oficiais. Bom, o aconselhamento. Quando que nós realizamos esse aconselhamento ao indivíduo que tem HIV? O local primário é onde? As unidades básicas de saúde, ou seja, a atenção primária. Na atenção primária, nós temos o objetivo do quê? De aprimorar as práticas em saúde e favorecer uma atenção integral, assim como contribuir para o processo de promoção da saúde, prevenção e tratamento das DSTs e HIV e AIDS. Por quê? Normalmente, muitas vezes, os indivíduos que têm HIV são pessoas que têm
também DSTs. Lembre-se que eu falei para vocês nas aulas lá de saúde da criança e saúde da mulher, que principalmente, né, no nosso país e no estado de São Paulo, nós temos uma verdadeira epidemia de sífilis, que é uma doença que inclusive tem tratamento, que o tratamento é simples, com penicilina, tá? Esses indivíduos, eles acabam ficando mais suscetíveis, como, por exemplo, outras DSTs e também o HIV. Quando o indivíduo ele vem com resultado positivo de HIV, o enfermeiro, né, e a equipe multidisciplinar, ele faz primeiro o quê? Ele faz uma notificação compulsória desse paciente, ele chama esse paciente, ele faz um esclarecimento e a importância de também comunicar os seus contatos para o aconselhamento. Quem são seus contatos? Esposa, parceiros, tá? E faz a testagem e tratamento se for necessário. Por quê? A partir do momento que o indivíduo ele teve a ciência que ele é HIV positivo, ele vai precisar fazer um acompanhamento para o resto da vida dele. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente encaminha esses indivíduos para alguns centros de referência de tratamento, tá? Como, por exemplo, aqui na Unifesp nós temos uma casinha, que é a casinha da infectologia, que fica aqui na Loefg. Esses indivíduos, uma vez por mês, eles comparecem a essa casinha, eles fazem uma consulta médica e uma consulta de enfermagem. Para eles é disponibilizado, por exemplo, os antirretrovirais. Antigamente nós fazíamos da seguinte forma: esses antirretrovirais, eles eram dados na quantidade suficiente para um mês, eles retornavam após um mês, e inclusive eles tinham que trazer para nós os frascos contendo os frascos com os antirretrovirais que eles não haviam consumido naquele mês. Por quê? Nós contávamos para ver se eles não tinham. Lógico, a gente colocava um pouquinho mais de um mês. E nós fazemos o quê? Nós contávamos essas medicações para ver se realmente havia sido consumida a quantidade correta por mês. Além disso, esse aconselhamento nas UBS, eles têm como objetivo o quê? Aprimorar as práticas em saúde. E também favorecer uma atenção integral e contribuir para o processo de promoção da saúde, prevenção e tratamento das DSTs e também do HIV e AIDS. Bom, o tratamento, como eu falei para vocês, ele é feito através de medicações que são os antirretrovirais. O tratamento ele é baseado, então, nos antirretrovirais e deve ser o mais precoce possível, uma vez que a utilização desses antirretrovirais, eles vão diminuir o quê? As comorbidades relacionadas ao paciente e também vai diminuir aí o risco de transmissão viral na comunidade. O primeiro antirretroviral que surgiu no mundo foi o AZT, que é a zidovudina. Não sei se vocês conhecem, se vocês tiverem curiosidade de assistirem aqueles filmes que eu falei para vocês, no Clube de Compras Dallas, ele fala do AZT. O AZT, ele foi uma medicação que surgiu inicialmente para combate ao câncer. Por quê? Porque ele combate esses linfócitos que estão infectados. Hoje em dia, a gente não faz a monoterapia com o AZT. O AZT, ele é dado em doses pequenas, tá? E ele é normalmente combinado com outras medicações que são antirretrovirais. Ele sozinho ele tem um efeito citotóxico muito grande dentro do organismo. Lembrando que o AZT ele surgiu inicialmente para combate de algumas neoplasias. A neoplasia que era para ser combatida pelo AZT era ai, meu Deus. Agora me fugiu o nome da mente. A leucemia. Bom, o primeiro antirretroviral também que foi dado em xarope também foi o AZT. Então, os primeiros antirretrovirais, o primeiro foi o AZT. Os primeiros surgiram lá na década de 80. No final da década de 80, se não me engano, surgiu o 3TC, que é, se não me engano, a lamivudina.
tá? Esses antirretrovirais, eles agem inibindo a multiplicação do HIV no organismo e, consequentemente, eles evitam o enfraquecimento do sistema imunológico. Bom, o tratamento com os antirretrovirais, o desenvolvimento e a evolução para tratar o HIV transformaram o que antes era uma infecção que era normalmente fatal numa condição crônica controlável, apesar de não haver cura. Ou seja, os antirretrovirais, eles vieram e eles ajudaram muito na qualidade de vida dos indivíduos com HIV. Ou seja, esses indivíduos, eles não morriam mais, eles não morrem mais como eles morriam, por exemplo, na década de 80. Ou seja, o HIV, ele não é mais uma sentença de morte para esses indivíduos. Embora ainda seja uma doença grave, mas é uma doença que nós conseguimos controlar as comorbidades relacionadas a ela. Por isso, o uso regular dos antirretrovirais é fundamental para controlar o quê? A doença, para garantir esse controle da doença e também para prevenir a evolução para a AIDS. Por isso que é importante a conscientização dos indivíduos que são HIV positivos, conscientizá-los que a boa adesão aos antirretrovirais traz o quê? Benefícios inúmeros, benefícios individuais, e ele também aumenta o quê? A disposição, a energia, aumenta o apetite. Por quê? Porque ele acaba fazendo com que o sistema imunológico ele não seja comprometido. E com isso ele também não desenvolve as doenças oportunistas, como, por exemplo, a tuberculose. Desde 1996, o SUS ele distribui os antirretrovirais, porém, gratuitamente. Porém, com a política dos genéricos que surgiu em 1998, o governo ele conseguiu, né, com essa quebra de patente, fazer o quê? Ele conseguiu fabricar a preços mais baratos essas medicações e ter uma abrangência maior dessa terapêutica nos indivíduos que são HIV positivo. Isso é só para mostrar para vocês o quantas medicações o SUS ele produz, tá? Podem ver que inúmeras dessas medicações, elas têm o quê? O selo do Ministério da Saúde. Por isso que eu falo, para aqueles que dizem que o SUS é ruim, veja só, ele tem muitos benefícios também, como, por exemplo, a distribuição de medicações extremamente caras, como, por exemplo, os antirretrovirais, à população que não tem condições de adquirir essas medicações, tá? Mesmo porque o indivíduo que faz uso de antirretroviral, ele não faz a monoterapia, e sim uma terapia combinada, uma poliquimioterapia, tá? E desde 2013, o SUS garante tratamento para todas as pessoas com HIV, independente da carga viral. Bom, também pode-se dizer que o tratamento pode ser usado como uma forma de prevenção muito eficaz para as pessoas vivendo com HIV e assim evitar também a transmissão por via sexual. Ou seja, até mesmo aqueles indivíduos que são HIV positivos e que são assintomáticos, eles também fazem a terapia combinada com os antirretrovirais. Hoje em dia, nós temos por volta de 21 antirretrovirais com 37 apresentações farmacêuticas diferentes. O grande problema dos antirretrovirais é o quê? São os efeitos colaterais que essas medicações podem trazer, que são muitas, tá? Como, por exemplo, o AZT, ele pode trazer uma toxicidade hematológica, alterações no paladar, insônia, mal-estar, neutropenia. Existem alguns antirretrovirais que, como efeito colateral, tem até pesadelos, por exemplo, tá? Mas, em contrapartida, ele leva essas pessoas a terem o quê? Uma melhor qualidade de vida.
embora os efeitos colaterais, né, possam ser bastante. Lembre-se, efeitos colaterais, ele vai ser o quê? Ele vai, ó, por exemplo, o efavirenz. Os efeitos adversos dele podem ser inúmeros, como, por exemplo, tonturas, alterações no sono, sonhos vívidos e alucinações, porém, eles costumam sumir depois de 2 a 4 semanas de tratamento. O efavirenz, por exemplo, a gente não pode, a gente orienta o paciente a não tomar com alimentos, porque ele tem interação. Então, apesar desses efeitos adversos que podem haver relacionados aos antirretrovirais, eles ainda são a melhor alternativa para os indivíduos que têm HIV positivo, tá? Aí é mostrando vários também antirretrovirais, as apresentações, tá? Alguns antirretrovirais, na atualidade, eles já vêm combinados. O Caletra já faz bastante tempo que ele é combinado, que é o lopinavir e o ritonavir. Nós temos outros, eu não lembro o nome dele, se não me engano é esse daqui, ó, que as mulheres grávidas podem fazer uso. O tenofovir, o lamivudina e o efavirenz, por exemplo. Então, tem vários antirretrovirais, alguns que são específicos para algumas situações, vai depender de cada carga viral de cada indivíduo também, tá? Bom, a atenção básica à saúde HIV. A saúde e o HIV é um ponto importante no desenvolvimento de ações de prevenção à doença, que incluem o acesso da população, amplo da população a insumos de prevenção, como, por exemplo, os preservativos femininos e masculinos, que hoje em dia existe um acesso grande, ele é de baixo custo e ele previne o HIV e as doenças sexualmente transmissíveis. E também a testagem anti-HIV. Se vocês forem até os CRTs, como por exemplo o que existe ali perto da faculdade, ali na Santa Cruz, que fica na Domingos de Moraes com a Rua Santa Cruz, lá, por exemplo, eles oferecem o teste rápido de HIV e de sífilis, por exemplo, tá? Bom, algumas medidas rotineiras, e essas medidas eu não quero no trabalho, eu quero coisas mais elaboradas. O enfermeiro, ele vai intervir junto com a equipe médica de maneira a orientar referente à doença em si, orientar hábitos mais saudáveis de vida que vai ajudar esse indivíduo a não ter também as doenças que são doenças oportunistas, a importância da nutrição adequada, a ingesta hídrica adequada, atentar os sintomas, como, por exemplo, anorexia, náuseas, vômitos, dor e lesões na região bucal, que podem ser sinais, por exemplo, de candidíase oral e esofágica. Quando o paciente ele chega para nós no posto de saúde, nós fazemos as consultas de enfermagem ou no CRT, a gente também faz a inspeção das peles e mucosas e orientar quanto à higienização. A orientação com relação ao autocuidado, às eliminações, ao dor e desconforto, e uma coisa que é muito importante, orientação com relação os efeitos adversos que cada um desses antirretrovirais pode exercer sobre o organismo. Por quê? Porque senão o paciente ele abandona o tratamento. E também orientação com relação ao processo mental. Por quê? Muitas vezes esse diagnóstico é um diagnóstico que é devastador para a pessoa, tá? E ainda vale ressaltar que tanto os profissionais como profissionais, os enfermeiros que prestam assistência nas diferentes áreas de saúde aos portadores do HIV e AIDS devem compreender o distúrbio, aperfeiçoar as rotinas, né? E adotar as medidas de prevenção para evitar a exposição acidental ao vírus e adquirir conhecimento do tratamento clínico. Ou seja, as pessoas que fazem orientação com relação ao HIV, consultas de enfermagem, elas têm que estar sempre atualizadas. Por quê? Sempre surgem terapias antirretrovirais novas,
estar orientada com relação aos efeitos adversos que essas medicações podem levar esses indivíduos a ter. Outra coisa que é importante, principalmente as pessoas que são mais antigas da enfermagem, elas às vezes têm a mania de não utilizar luvas para punção venosa ou para manipular secreções do paciente. Isso é uma coisa que é muito importante. A utilização, por exemplo, de luvas na punção venosa, ela diminui a exposição ao sangue quando nós nos perfuramos. Lembrando que ainda nós temos muito preconceito com relação ao HIV. E muitas vezes, quando nós vamos funcionar um paciente falar para nós que ele é HIV positivo, a tendência dos profissionais de saúde é fazer o quê? Eu vou colocar 2, eu vou colocar 3 luvas, 3 pares de luvas. Porém, o grande problema não é esse, o grande problema é que muitas vezes nós não utilizamos luvas naquele paciente que a gente não sabe. Lembra que eu falei no início da aula que ainda tem muitas pessoas que são HIV positivo, porém elas não têm conhecimento a respeito disso. Ou seja, nós temos que nos respaldar em todos os pacientes, tá? E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum tipo de consideração? Gente? Eu, professora. Dai. Pode falar, Dai. A escolha do medicamento só vai depender da carga viral? Vai depender da carga viral e também da categoria que o indivíduo ele se encontra devido às comorbidades que ele pode ter. São esses 2 fatores que vão levar à escolha. Por causa dos efeitos colaterais do remédio, né? Que pode debilitar o paciente, é isso? Também. Por quê? Lembre-se que efeitos colaterais de medicações, eles são individuais, né? Você pode ter efeitos colaterais que há uma medicação X, sei lá, por exemplo, um antibiótico, que eu não tenho. Então, isso também vai ser um fator determinante na escolha das medicações. É um efeito desejável do medicamento, né? Sim. Muitas vezes, no início, nós orientamos, né? Muitas vezes não, nós orientamos os pacientes com relação aos efeitos colaterais que esses podem encontrar, tá? E alguns deles, como por exemplo, acho que é o efavirenz que eu falei para vocês, esses efeitos eles são transitórios. E por ele ter uma eficácia, por ele ter uma indicação, também tem outras indicações, como por exemplo a idade do indivíduo, algumas comorbidades, porque existem alguns antirretrovirais que eles possuem, por exemplo, alterações hematológicas, como por exemplo o AZT e outros mais. Então, tudo depende. Tá? Professor, eu percebo também que não é falado, até mesmo na TV, sobre prevenção do HIV em população indígena. Isso acontece porque é mais casos isolados que acontece, ou tem alguma lei que impede essa informação que chegue nas tribos e para não interferir na reprodução? Não, na verdade é porque, pelo que eu sei, nas tribos indígenas que são mais fechadas, né, digamos assim, não tem muitos casos não, viu, Dai? Mas nunca li nada a respeito disso, eu não sei te falar ao certo. Então, eu já li e relatos falam que tem uma resistência, né, dessa população que muitos não sabem nem o que é o preservativo. E que, no caso, os órgãos de saúde não chegam muito nessa tribo. O que eu percebi foi isso. Entendi. Bom, eu não sei te falar ao certo, eu não vou nem arriscar. Mas isso é uma coisa que vocês podem pesquisar. Eu não tinha pensado nesse tema, hein? Duas populações, né? As tribos tem 2 populações que são mais esquecidas, as indígenas e a população de morador de rua. Eu percebo, né?
que não são os documentados. indivíduos moradores de rua, eles acabam tendo uma exposição maior. Por quê? Porque são pessoas que são vítimas da sociedade, pessoas muitas vezes que estão em situação de rua e às vezes acabam também tendo que acabam também sendo profissionais do sexo, e aí essas pessoas elas ficam mais vitimizadas, tá? Bom, Eu só tenho uma última dúvida. diga. Você falou sobre transmissão na diálise, mas seria dos equipamentos da máquina de centrifugação? Ela não é higienizada? Seria o que exatamente? O que acaba acontecendo? Na diálise, lembre-se que é Ai, minha Nossa Senhora! É um equipamento que ele é utilizado para várias pessoas, certo? Então, o que a gente acaba acontecendo? Lembre-se que muitas pessoas, elas acabam fazendo o quê? A gente acaba... essas pessoas, elas acabam compartilhando esse equipamento. Nós fazemos, sim, a higienização adequada dos capilares e afins, mas normalmente nós deixamos as máquinas para só pessoas que têm HIV, só pessoas que têm hepatite B e C. Então a gente acaba deixando. Por quê? Às vezes não. A higienização desses capilares ele é feito com o quê? Com uma solução que tem hipoclorito, e às vezes ela acaba não sendo eficiente. Atualmente, nós não temos assim tantos e tantos casos de pessoas que se contaminam através da máquina de diálise, mas pode acontecer. Tá? Pode sim. Assim como a transmissão por transfusão. Atualmente, ela é extremamente rara, mas ela pode acontecer. Tá? Mas essa é um método como é que eu posso falar? É um padrão da instituição sobre a higienização. Não, por exemplo, é que eu não vou saber te esse explicar. equipamento vai ficar somente para HIV. Eu teria que te mostrar um capilar para te mostrar o que acontece dentro de um capilar. O capilar é o local onde você tem a filtração do sangue. Então imagine um monte de fibras, né? Naquele local que faz a filtração desses catabólitos do sangue. E às vezes não consegue higienizar tão adequadamente, não tem um produto eficaz ainda, tão eficaz. E às vezes acaba passando, dependendo da carga viral do indivíduo. Entendeu? Entendi, eu vou pesquisar. Olha na internet a foto de um capilar para máquina de hemodiálise. Uma vez, quando eu fazia faculdade, a professora abriu acho que tinha lá na unidade um capilar aberto. Ele parece um monte de fibras fininhas. Imagina que no final você faz com hipoclorito. Até a professora falava o seguinte: a higienização que eles faziam era tão forte, digamos assim, que se caiu uma gota daquela solução higienizadora na roupa, ela furava. Nossa. Só que mesmo assim, ainda assim, eles não conseguiam tão eficazmente. Não que isso não vá ser eficaz, mas eles tentam da melhor forma possível. Na atualidade, nem tanto. Tá? Uhum. Mesmo porque nós temos diminuição dos casos. Pessoal, professora, eu... repete para mim, por favor, a data que é para entregar o trabalho e após aula. Se é somente essa dessa aula, se tem outras, por favor. Mas eu não falei da pós-aula ainda. Eu não comentei ainda. Ainda mas essa aula a senhora vai passar, não vai? Vou, mas ainda não falei. Tá, ok, então. Eu vou mandar um documento lá no AVA falando para vocês quais são os temas. Eu quero saber quem é que vai ficar com qual tema. Quem vai ficar com HIV na terceira idade? Qual é o grupo? Eu sei aí que vocês já decidiram entre vocês. Eu, a Yara e a Ravena. Da Sula
Yara. Larissa, Sônia, Najara, Darlene, aí tem a Leandra e a Luciana, que é o grupo que é... Pera aí. Pera aí. Larissa, Sônia, Dai, Najara Luciana, Najara e a Leandra. e Leandra. Isso, que é o grupo de sempre, vai ficar com HIV na infância. Certo. A Letícia, Jéssica, Sônia. Letícia. Peraí que faltou um tema. Letícia. Vai faltar um tema. Jéssica. Sônia. Yasmin. Yasmin. Maria Eduarda. Jéssica. É que a Edilene não tá. Eu, Jéssica, Sônia, Edilene, Maria Eduarda. Acho que falta uma pessoa. E a Silvana. É a Silvana. A gente fica com esse tema do HIV na comunidade LGBT. Tá. E aí faltou um tema. Então faz HIV na comunidade indígena. Que é o grupo da Professora? Suzy, né? Professora? O grupo da Suzy fica com HIV na comunidade indígena, é isso? Porque faltou um tema. Pode falar. Quem falou professora? A professora Oi. pode falar. Não, sou eu. Não, a Najara. Pode falar, Najara. Eu estava dando uma olhada rapidinho aqui e existe sim, pela FUNAI, ela elabora cartilhas usando a linguagem de cada tribo e eles fazem sim, viu, o trabalho de prevenção de DSTs nas tribos indígenas, sim, lá na Amazônia, viu? Legal. Muito bom. Então, Suzy, quem mais? Muito bom, Najara. Não tinha grupo LGBT como tema? Tem, já foi preenchido. Tá. Então tá bom. Sou eu, a Ariane, Elisângela e a Maria dos Remédios. Se vocês quiserem mudar entre vocês, também eu não interfiro, tá bom? Isso é impossível. Ô, Suzy, fala de novo, Ariane. Ariane, Elisângela e a Maria dos Remédios. E Maria. Vocês eventualmente decidirem mudar entre vocês, não tem problema, só me comunica. Eu vou colocar lá um documento falando que eu quero, tá? E eu vou, do outro tema, como estava faltando um tema, não, já tem os 4 temas. Infecção hospitalar de ferida cirúrgica, de infecção de corrente sanguínea, e infecção de trato urinário e infecção do trato respiratório. São as infecções hospitalares. Aí depois vocês vêm e me falam, tá? Esse segundo tema. De antemão, se a senhora já quiser anotar, não fica mais fácil? Para mim, tanto faz. Vocês decidem. Eu quero vias urinárias, pode ser? Eu quero vias aéreas. Vias urinárias, quem falou foi Suzy? Suzy, isso. Então, Suzy, vias urinárias. Quais são os outros? Larissa, vias aéreas. Na verdade, respiratórias, né? As vias respiratórias, Larissa, vai falar da pneumonia nosocomial, tá? Tá. Larissa. Infecção. Fala. Não, é perguntar quais eram os outros. Infecção de ferida operatória e infecção de catéter de corrente sanguínea. Nosso tema pode ser a infecção de catéter de corrente sanguínea, o mesmo grupo. Legal, boa escolha. Peraí, Letícia. Aliás, todos os temas aí são legais, na minha opinião, mas...
lembrando que tem que achar onde? Nos artigos científicos. Corrente sanguínea, né, Letícia? Isso. Ô, professora, Professora. é para qual Eu. dia? É para Esse qual vai dia esse ser lá pro trabalho? dia... Peraí. Dia 4/6, esse segundo. Ah, o segundo. E o tá. outro E o dia primeiro? 22. E o primeiro vai ser dia 22. Meu Deus. Mas todos os meus grupos, de todas as minhas disciplinas, eu estou dando 2 semanas, porque a gente está com prazo curto. E vocês tiveram uma desvantagem, que foi o feriado. Ô, vó, Pode falar. o que sobrou pro meu grupo, eu, a Yara e a Ravena, de infecção, por favor? Foi infecção de ferida cirúrgica, Ok. tá bom? Eu vou mandar essa folhinha aqui lá no AVA, tá? Porque aí todo mundo vê qual foi o seu tema também, e aí já tem os nomes dos grupos, Ok. tá? Tá bom. Yeah. Gente, eu só dei antecipado o trabalho, porque aí também quem já for terminando um, já vai começando o outro, tudo. E lembrando que a disciplina de vocês é nível 2, então é uma disciplina que eu preciso dar para vocês, se eu não me engano, é 2.500 pontos. Tá? Então é bastante pontos, tá bom? Embora essa prova seja até mais tranquila, porque são apenas 4 temas. Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem uma pós-aula, mandar lá no meu e-mail. No e-mail, vocês vão colocar o quê? Vocês vão, no assunto, coloca tópicos especiais em saúde, tópicos especiais em enfermagem 2, tá? No assunto do e-mail, para eu poder identificar direitinho. O que eu quero que vocês pesquisem? Eu quero que vocês pesquisem a respeito das... É uma pesquisa que tem que ser por volta de 30 linhas, escrever e me mandar. E vocês vão, é lógico, achar em artigo científico, em livro, tá? Vocês vão falar a respeito das doenças oportunistas ligadas ao HIV, tá bom? Até que dia vocês deverão me mandar? Hoje é sexta, até terça-feira de manhã, tá bom? Senhora, Tá na senhora não tem pós-aula. dó da gente, não? Você não tem dó da gente, não? Ô, professora. Vocês têm o final de semana inteiro. Os outros alunos. Senhora, não é só matéria, não. Fora esses 2 trabalhos. Ô, Letícia, deixa eu falar uma coisa. Quando eu dou pós-aula para vocês, eu mando vocês escreverem na hora. Você deixa para a próxima sexta algumas. Professora, Não vou deixar para a próxima sexta, não. essa das doenças oportunistas é individual? Individual. Tá. É para sexta que vem. Não, é para Terça. terça-feira. Ah, terça-feira. Tá bom. Tá bom? Não, é muito tempo e depois eu perco o controle, porque eu tenho, assim como vocês têm outras matérias, eu tenho outros alunos. 30 linhas, professora? Por volta de 30 linhas. Vai estar em qual pós-aula? Oi? Vai estar na pós-aula? Isso, na pós-aula. Tá. Se alguém puder publicar no grupo, por favor, pós-aula, para que todos, até mesmo quem não esteja aqui, tenha ciência. Mas a senhora vai... Oi? Pode falar. As doenças oportunistas no HIV? Isso, tem ênfase na tuberculose. Tá. Nas tuberculoses, né? Precisa escrever uma redação do Enem. Pode ser só umas 30 linhas. Por que eu tô dando linhas? Porque às vezes eu pego uma pós-aula e tem lá escrito uma linha apenas. Entendi. Nem respondeu, né? Nem pesquisou. Alguns não. Alguns mandam uma pós-aula muito boa, mas tem alguns que mandam umas pós-aula que só forgot. Não foi? Tá bom? Terça-feira de manhã. Vocês terão o final de semana inteiro para fazer. Tô sendo boazinha com vocês, viu? Eu tô dando normalmente um dia para as outras disciplinas.
Alguém publica para mim, por favor, nos grupos? Eu já estou escrevendo aqui, professora. Ah, obrigada, Najara. Obrigadão, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar algo? Estou à disposição aí para eventuais questionamentos e perguntas. Me manda, por favor, em PDF, gente. Transforma em PDF por causa dos vírus. Eu não tenho mais dinheiro para formatar esse computador, não. Alguém tem alguma dúvida? Posso dar por encerrada a aula? Isso é para enviar para a senhora naquele da Anhanguera, o seu e-mail da Anhanguera, né, professora? Exato, perfeito. Tá. Se quiser, eu até escrevo lá no grupo. Para quem não lembra ou não sabe, apesar que todos eu acho que sabem, mas eu posso escrever novamente lá. É melhor, porque para evitar dúvidas. Perfeito, eu coloco lá novamente, não tem problema. Tá ok, professora, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, bom final de semana para todas. Fiquem Obrigada, com Deus. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao trabalho, pode perguntar para mim no grupo, tá? Manda lá uma dúvida no grupo, que quando eu ver, eu respondo. Escreve lá, @Vanessa. Professora, tenho dúvida, sei lá, em tal questão do trabalho. Eu respondo assim que possível. Tá bom? Tá bom. Okay? Amanhã então, tem aula, né, professora? Amanhã? É. Amanhã não tem aula, não. Não? Amanhã é sábado, Natal. Desculpa, eu tô meio perdido. Não, amanhã, pelo amor de Deus. Jesus. Não, tá bom, professora. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, me manda lá, @Vanessa. Manda a dúvida. Tá. Beijos. Fiquem com Deus, gente. Tchau, professora. Tchau, Obrigado. Tchau para todo mundo.